E aí, pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade à interpretação de texto usando o livro Pequeno Príncipe. Agora a gente está no capítulo 10, que vai falar do rei. Eu vou ler para a gente, tá? Um capítulo maior. Vamos lá. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou, pois, a visitá-los para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, posto que majestoso. Eis um súdito, exclamou o rei ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo, como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Eu não posso mais, disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então, eu te ordeno ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia vexado. Porque o rei fazia questão fechada que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Interrogou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o príncipezinho se espantava, o planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinais? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros e também as estrelas. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir não a 44, mas a 72 ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste à lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar do rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol tu o terás, eu o exigirei, mas eu esperarei na minha ciência de governo que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipezinho. Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por volta de 7h40 esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou.
Lamentava o pôr do sol que perdera e depois já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas. Eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe, disse o rei. Ainda não dei volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para a carruagem. E andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o príncipezinho que se inclinou para dar ainda uma olhadela do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. Ah, disse o rei. Eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez para economizá-lo, pois só temos um. Eu, respondeu o príncipezinho, eu não gosto de condenar à morte. Eu acho que eu vou mesmo embora. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava, durante a viagem, o príncipezinho. Então vamos lá, eu já analisei isso aqui no meu primeiro vídeo sobre o Pequeno Príncipe, né? Porque foi de onde eu tive a ideia, depois eu tive a ideia de fazer o livro inteiro. Mas vamos lá, então eu vou fazer algumas perguntas, outras não, porque eu acho que o mais legal já está respondido no outro vídeo, mas vamos lá aqui, ó. O que representa o rei? Peço que você dê pause, olhe lá, leia de novo, né? Através de um download desse livro que está gratuito, ou dê pause ali nos textos, leia e responda. Como eu acredito que você já deu a pausa e leu, eu vou dar a minha resposta aqui. Eu até escrevi o que representa o rei, a personalidade do próprio príncipe. Eu vou escrever só isso e depois vou explicar. A personalidade do próprio príncipe. A personalidade do próprio príncipe e, por conseguinte, a personalidade do piloto. Lembra que o piloto, numa espécie de alucinação, se encontrou com a sua criança interior, que é o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe revela para ele alguns problemas que são do próprio Pequeno Príncipe, revelando dessa maneira que aqueles problemas são também do piloto. Não é isso? Então eu escrevi aqui a personalidade do príncipe. Uma face dela, uma face da personalidade do príncipe. Algo que o desconectara da essência da vida e que desconectara o piloto da criança interior. Representa a autoimportância. Então, quando o príncipe está viajando e encontra esse rei, né, e ele está num processo de recompor a sua integridade, esse rei nada mais é do que o próprio príncipe, num aspecto da sua personalidade que é o aspecto da autoimportância. Então o Pequeno Príncipe se encontra com a sua autoimportância porque isso é uma das coisas que estavam o desconectando da sua essência. Não é isso? Então é basicamente isso. O rei não tinha aquela autoridade, a gente vai conversar aqui na próxima questão. Mas o que representa o rei é uma face da personalidade do Pequeno Príncipe, que é a autoimportância, e por conseguinte também a autoimportância do piloto que o fez se desconectar da sua criança interior. Beleza? Por que o rei não tinha súditos? Dá pausa e me responde. Então, vamos lá. Você já respondeu. Por que não era rei?
E agora eu vou responder falando, né? Para não ter que escrever com essa letra linda aqui, com essa mesa. Porque o rei não tinha súditos? Porque não era rei. Porque o rei só tinha autoridade, só tinha como autoridade ele mesmo. Ele era a única testemunha da sua autoridade. Então o rei não tinha conseguido a legitimação de outras pessoas. Porque só ele mesmo se via como rei. Não era isso? Então ele vivia exatamente por isso, isolado, ou seja, ele não era rei. Era uma alucinação. Era uma, entre aspas, claro, alucinação do príncipe. No final das contas, né? Era uma alucinação de si mesmo, por conseguinte, uma alucinação do príncipe, por conseguinte, uma alucinação do piloto, do narrador do livro. Tá certo? E a gente vai aprofundar aqui nas próximas. Qual a mensagem do texto? Dá pausa e me responde. Vamos lá. A mensagem vai responder todas as perguntas. Qual a mensagem do texto? Aqui, escrevi. A autoridade que nós temos, vou escrever só a primeira parte, que nós temos, deve vir do serviço que fazemos para os outros. Vírgula, da utilidade que nós temos para os outros. Então, a autoridade que a gente tem, ela vem do serviço. Por exemplo, as pessoas se tornam importantes para as outras porque elas fazem algum serviço para elas. E a importância verdadeira, que é a autoridade, que é diferente do autoritarismo, ela vem quando a gente faz um serviço desinteressado. Então o rei não era útil para ninguém, então ele não tinha nenhum súdito. Se ele fosse útil para alguém, ele seria importante para alguém. E se a importância do rei fosse cabal, ele seria de fato um rei. Né? Porque seria de uma importância fundamental. E aí ele seria um rei verdadeiro. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa. Isso, então eu coloquei aqui, ó. A autoridade verdadeira vem da utilidade que a gente tem para os outros. E o autoritarismo, ele vem da nossa própria opinião. Da importância que a nossa própria opinião dá para a gente. Isso é o autoritarismo. E a autoridade não vem da utilidade. Se a gente tem uma utilidade essencial para alguém, a gente é um rei para essa pessoa. Como um pai e uma mãe são para uma criança pequena. Não é isso? Então são reis, porque eles têm uma utilidade essencial. E o rei não tinha nenhuma utilidade, não tinha nenhum serviço, ele só mandava. E ninguém quer simplesmente obedecer ordens, né? Por isso que a gente inventou as palavras tirano, déspota, tal. São para pessoas que não têm legitimidade, porque não têm utilidade, têm apenas ordens a dar, não tem serviço a dar. Só tem ordens a dar. Então, para mim, a mensagem é essa. E lembrando, mas vamos lá. Lembrando que eu ia falar, lembrando que esse texto, parte dele foi interpretado no primeiro vídeo sobre o Pequeno Príncipe, está aí no canal. Que título seria mais apropriado? Dá pausa e pensa aí. Lembra que a gente sempre tem que procurar um título que resuma tudo. E aí eu peguei um título mais engraçado que é O Rei Nada. Porque essa palavra lembra o reinado, lembra a palavra reinado. Só que ele não reinava para ninguém, então ele era um rei nada. Lembrando então que existem várias outras coisas para se tirar desse texto, ele é fantástico, algumas estão lá no outro vídeo, mas o mais interessante é ver que o rei é uma face da personalidade do príncipezinho, tá bom?
Espero ver você no próximo vídeo.